Imagina a seguinte situação. O seu filho, criança, 5 anos, talvez 6, começa a aprontar. Coisa normal, né? Acho que toda criança faz isso. Começa a desobedecer em algum momento. E você tá irritado, vai ali punir essa criança de alguma maneira. Você olha pro lado, vê que a sua mochila tá ali perto. Aí, sem pensar direito, você pega essa mochila e arremessa para acertar o seu filho, né? Como se fosse aquela a punição que você vai querer aplicar a ele, né? Acertar ele com a mochila. Só que tem um porém. Nessa mochila tinha 2 facas grandes, aquelas peixeiras, sabe? E nesse momento, uma delas atravessa a mochila e perfura o seu filho. Você se desespera, você não queria que isso acontecesse. Você nem lembrava que aquelas facas estavam dentro da mochila. Você pega o seu filho, ensanguentado, e sai pedindo socorro. Mas já era tarde. Você acabou de matar o seu filho. Pesado, né? Porque foi exatamente isso que aconteceu nesse caso que eu vou te contar agora. Sou o Marcelo Milos, depois da vinheta eu te conto. Senhores, um aviso rápido aqui antes da gente começar o vídeo. Hoje eu vou fazer uma live com o Tom Dimas explicando para você como que você vai fazer para começar a sua jornada na internet para ganhar dinheiro utilizando a Shopee, beleza? Vou deixar o link aqui na descrição para você entrar no grupo e o QR Code aqui para você acessar pra gente e participar da live que a gente vai fazer hoje. Fechou? Live gratuita, tá? Pode ficar tranquilo. Essa história é realmente de partir o coração, tá? Quando eu vi essas imagens, eu fiquei completamente perdido mesmo, porque tava de noite, né, e eu tenho uma mania de merda de ficar assistindo Reels no Instagram antes de dormir, sabe, deitado na cama e ficar... Ai, cara, pra quê? Sabe? A gente sabe que faz mal, né, mas a gente fica, né, e, na hora eu vi isso daí antes de dormir, sabe, eu tenho um filho pequeno, então quando você tem filho pequeno, assim, ou... Enfim, você tem filho, você começa a enxergar casos assim que envolvem crianças com muito mais intensidade, mano. Muito mais intensidade. Enfim, esse caso, além de envolver a morte de uma criança inocente, tudo indica que o próprio pai, né, responsável pelo que aconteceu, não teve a intenção de tirar a vida do filho. Ainda assim, obviamente, ele vai ter que pagar por isso. Mas talvez a prisão para esse pai não vai representar nem metade do sofrimento que ele vai ter da prisão, que essa sim não tem como fugir, que é a própria consciência. As cenas são desesperadoras, né? Como vocês vão acompanhar aqui na medida do possível, né? Aqui com a gente, né? Obviamente não tem como a gente mostrar muita coisa aqui também, né? Por conta da sensibilidade do caso. O menino Raelisson da Silva, de apenas 6 anos. Ele morreu no último sábado, dia 18, após ser atingido nas costas por uma faca. Possivelmente um facão, peixeira, enfim, que estava na mochila ali do próprio pai. O pai, que se chama Reulist Valente Miranda. Sim, o nome do pai é Reulist. Diferente, né? De 24 anos. Novo, né? O caso aconteceu no município de Itapiranga, no interior do Amazonas, e chocou primeiro a região, né? E depois se espalhou pelo Brasil inteiro, tanto pela brutalidade quanto pelas circunstâncias dessa tragédia. Quando você lê uma notícia dessa, a primeira reação é sentir uma raiva, indignação. Afinal, pensar num pai atingindo mortalmente o próprio filho é revoltante. Só que, como eu já comentei, tudo indica que ele não teve a intenção de fazer isso. E aí a revolta, às vezes, dá lugar a outro sentimento, sentimento de tristeza. Mesmo assim, como eu vou mostrar, né, o pai teve culpa. Ele agiu de maneira extremamente irresponsável. Pai e filho estavam numa área de mata, próxima de casa ali, da casa deles, né? Quando, após uma suposta desobediência da criança, o pai, ele pegou a mochila e arremessou contra as costas do menino, do Raelisson, de forma ali a puni-lo. O que ele não tinha lembrado é que dentro da bolsa havia 2 facas usadas ali numa pescaria no dia anterior. Foi então que o desespero começou. A criança passou a sangrar, a gritar de dor, enquanto o pai saiu correndo com o filho nos braços em busca de ajuda. E as cenas são realmente pesadas, tá? As imagens de câmeras de segurança mostram o pai desesperado pedindo ajuda para socorrer o filho de apenas 6 anos. Nesse momento, a criança já havia sido atingida por uma perfuração nas costas e sangrava muito. Quando o menino chegou ao hospital, infelizmente já era tarde demais. O Raelisson morreu após dar entrada na unidade com uma grave perfuração nas costas. Diante dessa gravidade toda, né, das circunstâncias e do ferimento, a equipe médica acionou as autoridades, dando início à investigação para descobrir o que tinha acontecido. Logo após a tragédia, o pai ali, né, o Reulist,
ele não tinha contado toda a verdade não, tá? No primeiro momento, ele tentou convencer os policiais de que o filho havia caído acidentalmente sobre uma faca. Só que essa versão, no entanto, parecia pouco provável, né? Meio estranha, meio esquisita. Os policiais desconfiaram. E após ser pressionado pela polícia civil, ele acabou mudando o depoimento, confessou que havia arremessado a mochila contra o menino para puni-lo por uma suposta desobediência. O que ele alegou ter esquecido é que dentro da bolsa estavam guardadas as facas utilizadas numa pescaria. Chegou desesperado ao hospital, disse que o menino tinha caído em cima de uma faca, o que a polícia achou estranho e, em depoimento, ele confessou. Disse que foi castigar a criança depois de uma suposta desobediência e que atingiu ele com uma mochila. E dentro da mochila existiriam 2 facas utilizadas em uma pescaria no dia anterior. O homem esqueceu dessas facas, atingindo a criança nas costas, um ferimento que foi fatal. Durante a audiência de custódia realizada no domingo, a Justiça aceitou os pedidos da Polícia Civil e do Ministério Público do Amazonas e converteu a prisão em flagrante de reúlist em preventiva. Ele foi autuado por homicídio qualificado e deverá ser transferido de Itapiranga para uma unidade prisional localizada em Itacoatiara. A família envolvida nessa tragédia vive numa situação de vulnerabilidade mesmo, uma situação humilde. Para vocês terem uma ideia, o pai sequer possuía documentos próprios para poder registrar o nascimento do filho. A Polícia Civil confirma que houve a morte desse menino de 6 anos de idade no município de Itapiranga, uma tragédia familiar. Confirma que essa morte se deu através de um ferimento por arma branca e que o autor, o responsável por esse ferimento, foi o próprio pai da criança de 24 anos de idade. Apesar dele não constar como pai no registro da criança, nós apuramos que isso se deu por ele não possuir documentação pessoal e assim foi impedido de realizar o registro de seus filhos. Nós confirmamos que ele já foi preso pelas equipes da Polícia Militar, da Polícia Civil, foi autuado pelo crime de homicídio qualificado contra a vítima menor de 14 anos. Os investigadores encontraram a mochila com um furo, né, que foi mencionado pelo pai. Tinha câmeras ali, por incrível que pareça, tinha câmeras de segurança, né, que registraram ali o momento ali também da agressão, né, do pai arremessando ali no menino. E a câmera mostra, né, que os dois estavam sozinhos ali no local, mas a vegetação acabou impedindo ali que o momento exato do impacto fosse registrado. Tudo indica que a morte do menino realmente foi uma fatalidade, porém, como eu já disse, cabe repetir aqui, né? Não significa que o pai não deva ser responsabilizado. Na minha opinião, mesmo sem ter a intenção de matar o filho, ele agiu de uma maneira extremamente irresponsável. Segundo as apurações da polícia, o reúlist estaria sob efeito de álcool e outras drogas no momento do ocorrido. E aí fica ainda mais difícil tentar defendê-lo, né? Se estivesse sóbrio, talvez ele tivesse mais paciência com a criança, ou no mínimo não reagisse daquela maneira, arremessando a mochila contra o próprio filho como uma forma de punição. É uma tragédia, né? Mas ele terá que arcar com as consequências aí das suas escolhas. Bom, o pai, ele também já possuía uma passagem pela polícia. De acordo com os registros oficiais, ele foi detido em 2024 por furto na cidade de Manaus. Agora vai responder pela morte do filho e vai permanecer preso enquanto o processo criminal segue sob investigação. Como eu disse, mesmo que não tenha agido com a intenção de matar, ele precisa ser responsabilizado, mas provavelmente a maior punição vai ser carregar pelo resto da vida a culpa pelo que aconteceu. E que essa tragédia também sirva de lição para todos nós, né? A gente nunca deve agir de cabeça quente ou de maneira explosiva, por mais difícil que seja. A gente precisa tentar manter a calma, agir com sabedoria. Eu sei que é muito fácil nas palavras, né? Mas a gente precisa, né? Até mesmo nos momentos mais complicados da vida. Não é à toa que a Bíblia ensina a gente a evitar a ira e a valorizar a mansidão. Descansa em paz, criança.